Semeadores do futuro que produz, seguindo a luz do estatuto que nos inspira e conduz. Somos a Pro Brasil, com respeito, fraternidade, cumplicidade e harmonia. Somos orgulho do Rotary, com competência e sabedoria. Somos orgulho do Rotary, com competência e sabedoria. Passar para a professora, eu quero agradecer a Sônia. A Sônia já falou, Nelson, você não vai gravar? Pessoal, olha que fantástico, né? Todo mundo atento aí. Obrigado, viu, Sônia? Você não vai gravar, eu já pus para gravar, tinha esquecido, pessoal. Valeu. Professora Rosemary, a tribuna é sua, fica à vontade. Obrigada, companheiro Nelson. Boa noite a todos os amigos rotarianos, nossos companheiros, né, que estão aqui, que já estiveram na primeira aula, companheiros não rotarianos, os nossos amigos, os meus alunos do curso normal, né, o curso da nossa academia, da ABROL, eles estão, já vi aqui vários nomes, e porque coincidiu, né, a nossa aula também, ela seria hoje às 20 horas, então eu os convidei, como eu disse na aula passada, para estarem aqui conosco. Então, eu já vi vários nomes aqui, sejam bem-vindos. Vi pessoas amigas também, então o prazer é muito grande. E o meu agradecimento, mais uma vez, ao nosso presidente da ABROL Nacional, nosso companheiro Geraldo Leite, a turma do Corujão. Muito gratificante estar aqui e continuar, né, o nosso passeio aí pela língua portuguesa. Como eu disse na primeira aula, a interação é pequena, não é? Porque nós temos um universo maior, né? A matéria é extensa, então não temos assim tanto tempo para fazer essa interação durante a aula. Mas depois, como na aula passada, certamente nós vamos ter um tempo e vamos discutir. Eu gostaria que as dúvidas fossem sanadas também, não só aqui, né, mas depois também mandando mensagens, eu estou à disposição. Outra coisa também que eu gostaria de falar, antes de começar, é a questão do trabalho, né, da tarefa que eu marquei, para casa. Eu recebi retorno também, assim, por e-mail, né? E temos trabalhos, assim, muito bons de pesquisa. Nós não vamos abordar o assunto agora, porque senão nós iríamos por outro caminho. Vamos deixar isso mais para o final da aula, certo? Mas parabéns àqueles que pesquisaram, que me enviaram, né? Houve esse retorno muito bom. Então, nós vamos agora dar início dar seguimento, né, ao nosso trabalho. É o seguinte, eu vou mostrar para vocês que vai haver um retornozinho aqui, a matéria, só um minutinho que nós já vamos compartilhar. Vou compartilhar. Apresentação. Pode triplicar, né, para não ficar... Aí você vai mudar aqui. Ah, é? Pode ser. Ou clicar. Ainda, Oi. ainda não tá no modo apresentação, está só aparecendo o arquivo aberto aí.
Ah, tá. Então, só um minutinho. Para nós não estar com a tela cheia ainda. Tá bom. Nós já vamos ajeitar aqui. Eu tenho o meu secretário particular aqui, o meu neto. Meu neto me ajuda aqui nessas... Pronto. Deu agora? Ok. Então, vamos lá. Na última aula, nós falamos a respeito dos tipos, né, de gramática e afirmamos, né, que nós temos gramáticas e gramáticas. Por quê? Porque a gramática ela não se limita àquela que nós conhecemos, que é a gramática normativa. Nós temos a gramática também gerativa, que eu enfatizei bastante na última aula. Por quê? Porque ela nos mostra, ela vai nos explicar no trabalho de hoje, né, como que as palavras, de onde essas palavras vieram, né, como elas vieram e qual a importância dos chamados metaplasmos, que são aqueles que são responsáveis pelas mudanças das palavras, que estão lá na gramática histórica aos dias de hoje. Então, nós temos uma parte que ficou da última aula, eu revendo, né, a aula, eu percebi que eu não poderia deixar de voltar a esse mesmo assunto, que é, na verdade, o que nos importa. Eu fiz mais dois... onde que mais? Mais dois slides, só um minutinho que eu vou achar. Achei. É o seguinte, as classes gramaticais de palavras. Na última aula, nós falamos que a parte da gramática que estuda essas classes gramaticais é a morfologia. Morfo, né, forma das palavras. Então, nós temos essas 10 classes e, hoje, sim, elas estão bem situadas. As 5 referentes aos nomes e as outras 5 referentes ao verbo, né, aos advérbios. Das classes gramaticais que se referem aos nomes, nós temos o substantivo, é a classe de palavras que nomeia, né, ela dá nome aos seres, aos objetos, etc. Então, o papel do substantivo é nomear. E nós só vamos falar em substantivo quando nós estivermos trabalhando a morfologia, né? Fora isso, essa palavra, que é o substantivo, ela vai se tornar núcleo de um sujeito em uma outra gramática, outra parte da gramática, que é a sintaxe. Então, o substantivo nomeia seres, objetos, coisas, etc. Nós não vamos abrir aqui para os tipos de substantivo, porque se nós formos fazer a abertura, o nosso tempo não será suficiente. Então, isso aí é fácil, né? Nós podemos pesquisar e encontrar os substantivos comuns, próprios, abstratos, concretos, etc. Né? Aqueles comuns de 2, que, na verdade, geram aquela questão que nos foi colocada aqui, né, dos gêneros. Então, é bem interessante, né, quando vocês tiverem tempo para se aprofundar um pouco, abrir na questão só cada classe de palavras e ver a peculiaridade de cada uma, né? O adjetivo ad significa junto a. Junto ao nome, né? O adjetivo, quando a gente começa a aprender, aquela ideia de adjetivo é aquilo que vai enriquecer, ou vai glorificar, ou vai embelezar o nome. Não, adjetivo é qualquer palavra que esteja relacionada ao nome, caracterizando-o, né, dando a ele uma característica própria. Então, essa é a peculiaridade do adjetivo. Nós temos o artigo. O artigo é muito importante. Ele define ou indefine. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem simples, né? O aluno saiu da sala.
O aluno saiu da sala. Esse o, que é o artigo, ele definiu, né? Eu sei quem é o aluno que saiu da sala, vocês sabem quem é uma pessoa conhecida nossa, o aluno, com o seu feminino a. E temos o artigo indefinido, né, que é o um aluno saiu da sala. Um aluno, não sei qual, né? Eu não sei, você não sabe, nós sabemos que um aluno saiu, não sabemos quem. Então, seria esse papel do artigo indefinido. Então, temos as duas modalidades, né, do artigo, definidos e indefinidos. Agora, a importância maior do artigo é que ele sendo colocado à frente de qualquer uma palavra, dessas 10 palavras, ele vai transformá-las em substantivo. Então, se eu falo, por exemplo, não, né, eu vou usar a palavra não. Esse não é um advérbio de negação. Agora, quando eu coloco o artigo à frente desse nome, dessa palavra, desse advérbio, né? Eu vou dizer, o não que ele disse foi categórico. Aí, o que acontece? Esse não, que era um advérbio, passou a ser um substantivo. Isso vai acontecer com qualquer palavra. O porquê, por exemplo, né? O porquê das coisas. Ou não sei o porquê das coisas. Aí nós entraríamos naquela questão da acentuação dos porquês, né? Que tipo de porquê a gente vai usar aí, quando a gente usa o artigo? Nós vamos usar aquele porquê junto e acentuado. E assim vai. Então, vocês vejam bem que o artigo é uma classe de palavras bem interessante, bem importante também. Aí temos o pronome. O pronome, ou ele entra no lugar do nome, ou ele acompanha o nome. Por isso, o pronome se divide em pronome substantivo e pronome adjetivo, né? O pronome substantivo é aquele que substitui o nome. São os pronomes pessoais, por exemplo, né? Ele chegou atrasado. Então, esse ele, né, ele está no lugar do nome. Então, este pronome pessoal do caso reto é um pronome substantivo. Agora, minha casa está repleta, minha casa. Esse minha é um pronome, né, na verdade. Só que ele não é um pronome substantivo, porque ele não tirou o nome. Casa continua ali, minha casa. Então, nesse caso, esse pronome possessivo, minha, ele está acompanhando o nome. E por estar acompanhando o nome, ele se designa pronome adjetivo, certo? Então, os pronomes são vários também, né? Nós não vamos abrir para se classificar todos eles. Nós temos pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, os pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos, e assim vai. E, por último, relacionado ao nome, também nós temos o numeral. O numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e o fracionário, cada um cumprindo o seu papel, né? E essas 5 classes todas elas são relacionadas a nomes, né? Vocês vão ver daqui a pouco como que esses nomes estão envolvidos em outras gramáticas, ou seja, na gramática gerativa, né? Onde nós vamos encontrar essas classes aí? Na sintaxe, né? Na parte da sintaxe, onde nós vamos encontrar essas partes, né? Como é que nós vamos nomear essas palavras em frases, em textos, para que eles não se transformem em não textos, para que haja uma comunicação tranquila, né? Aí vem as 5 que são as relacionadas ao verbo, né? Temos o verbo, que é a estrutura do discurso, como eu disse na última aula. O verbo, por que o verbo é a estrutura do discurso? Porque o predicado verbo, uma frase, vamos dizer assim, sem verbo, ela não podemos chamá-la de oração, ela vai ser simplesmente uma frase.
Por exemplo, se eu chego aqui na varanda e grito, socorro, é uma palavra, frase, mas não é uma oração. Agora, se eu falo, pedir socorro, eu pedi socorro, aí sim, eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo, né? Então, as orações só vão existir quando existirem os verbos. Aí vocês vão me perguntar, mas e aquelas que não têm verbo? Né? Aquelas que o verbo, na verdade, é apenas um elemento de ligação. Ele é bonito. Então, ele é bonito. Nesse caso aí, o verbo ser, ele pode muito bem ser retirado sem prejuízo para o sentido. Né? Vai soar estranho, mas nós vamos entender perfeitamente. Ele, bonito. Então, nesse caso, o predicado, que quando tem o outro tipo de verbo que não pode ser retirado, ele se chama predicado verbal. Nesse caso, quando você pode tirar o verbo, ele vai ser um verbo de ligação, então o predicado será um predicado nominal. Outra coisa, o verbo sempre é o núcleo do predicado verbal. Sempre será o núcleo do predicado verbal. Já no predicado nominal, que tem os verbos que são de estado ou de verbos assim mais que denotam mais a pessoa, né, que vão marcar mais a pessoa. Então, esses verbos fazem parte do predicado nominal, não são núcleos. Então, no predicado nominal, o verbo nunca é o núcleo. No predicado verbal, os verbos sempre são núcleos do predicado. Aí nós vamos ver isso na gramática gerativa, onde é que vai se encontrar lá, né? Como que nós vamos denominar essas questões. Aí veio o advérbio, ad também junto, não é o mesmo elemento, junto a quê? O advérbio, ele pode vir junto a um verbo, ele pode vir junto a um adjetivo ou a um próprio advérbio. Quando eu falo, ele mora longe, né? Longe é um advérbio. Ele veio modificando o verbo morar. Muitas vezes, minha gente, isso aqui é importantíssimo, né? Porque quando a gente trabalha os verbos, a gente vai ver que nós temos verbos que não pedem complemento nenhum. A gente fala com um ponto final depois do verbo, pronto, está tudo entendido. Mas existem aqueles que vão pedir um complemento. Se eu falo eu gosto, ponto final, logo vem a interrogação. Gosta de quê? Né? De quem? Agora, em outros verbos, ele, por exemplo, ele adormeceu. Ponto. Completo. O verbo adormecer não pede complemento. Ele é intransitivo, ou seja, o sentido dele não transita de um para o outro. Então, eu quis falar isso porque nós estamos falando em advérbios e eu citei o exemplo. Ele mora longe. Então, esse longe, na verdade, ele não é um acessório dessa oração, porque eu poderia dizer como uma regra, né, que todo advérbio, desculpem, é um termo acessório, né, ou seja, ele pode ser tirado sem prejuízo. Mas, nesse caso, se eu disser só ele mora, vai ficar estranho, né? Ele reside. Então, a gente vai querer saber onde, né? Então, nesse caso, existem advérbios que são termos acessórios, a maioria deles, eles podem ou não ser tirados. Por exemplo, numa oração bem simples, né? O bebê adormeceu serenamente no berço. Então, vejam bem, eu posso dizer apenas assim, eu estou conversando, o bebê adormeceu, dormiu, ponto. A comunicação está completa. Oi. Você tá na classe gramaticais aí, a apresentação? Isso. Essa aí você não tem não, né, Elson? Não, assim, na colina inspira ameno, é isso que está aí o texto? Ah, não, o pessoal acho que não estava mudando, então está mudando, né? Está mudando. Essa é a nova que eu coloquei aí, né? E você fechou tua câmera, tá tudo Não, bem. eu estou parada nessa porque são as 10 classes, isso vai exigir um tempinho maior mesmo, tá bom? Então, tá.
Nesse caso aí, o advérbio, né, ele pode ou não, no caso, ser retirado da frase, mas em algumas situações ele também se torna termo essencial, ele deixa de ser um termo acessório. Então, nesse caso, o bebê adormeceu tranquilamente no berço, vocês vejam que se eu parar no adormeceu, meu discurso está completo. Só que eu quis explicar melhor, né, esse verbo adormecer. Então, eu usei 2 advérbios. Tranquilamente, que é o modo como ele adormeceu, e no berço, que é o lugar onde ele adormeceu. Então, assim, a propósito de advérbios, é isso aí, eles vão modificar ou o verbo, que é a maioria, o caso, o maior número de casos é modificando verbos, ou um adjetivo, ele fala muito bem, olhem bem, ele fala muito bem, não é? Então, temos aí um outro exemplo, e modifica um próprio advérbio. Aí temos agora a preposição. A preposição junto, né, as preposições, quando são estudadas paralelamente às conjunções, elas vão nos mostrar uma coisa em comum. As duas são elementos importantíssimos num texto. Por quê? Elas são elementos de coesão, principalmente as conjunções. As conjunções, elas unem as orações. E se nós não temos o cuidado, não é, de usá-las de forma correta, o nosso discurso vai ficar truncado, não é? O nosso tecido vai ficar furado, ou seja, o nosso texto, tecido, ele não vai ficar bom. Então, as preposições, elas têm esse objetivo também. Elas não unem orações, elas não ligam orações, mas elas ligam palavras. A diferença é essa, as duas têm o mesmo objetivo, que é unir, ligar, para que o nosso discurso fique fluente, não é? E seja bem compreendido. As duas têm o mesmo propósito, só que a preposição vai ligar palavras, copo de leite. Né? Esse D aí está ligando copo, leite. Então, a preposição basicamente liga palavras, e as conjunções ligam orações. Para eu falar de oração, de conjunção, eu vou falar em oração e vou estabelecer a diferença entre frase e oração. É muito simples, né? A frase, ela não traz verbos, a oração sempre traz verbos. Quando eu tenho um período maior, com 2 verbos no período, aí eu vou entender que ali eu tenho 2 orações. Por quê? Porque eu tenho 2 verbos. Isso aí é um princípio de análise, tá? De análise. Então, quando eu vou classificar orações, eu vou primeiro ver essa questão. Quantos verbos eu tenho? 4. Então, eu tenho 4 orações, né? E assim vai. A não ser os verbos que apareçam assim, de uma forma, por exemplo, composta. Estou vendo. Estou vendo é uma locução verbal, então vai funcionar como se fosse um verbo só, certo? Fora isso, nós vamos contar quantos verbos, aí nós vamos ter quantas orações. E, por último, as conjunções, gente, eu voltei nelas porque elas são as mais cobradas mesmo, né? Porque nós temos vários tipos, né? Dependendo do uso, elas vão satisfazer ou não o nosso objetivo. Eu, na última aula, citei aquele exemplo bem básico, né? Ele caiu e se machucou. Tá ok. Ele caiu, mas se machucou. Esse mas aí já quebrou né, na verdade, o sentido do texto. Né? E assim vai, são muitos outros. E eu vou fazer o seguinte, como o nosso tempo não é curto, vamos continuar assim. Na medida em que eu for apresentando textos, né, orações ou períodos maiores, nós vamos situando essas classes gramaticais. Agora, eu trouxe aqui dois versos, né, de um grande poeta. E eu vou aproveitar, porque eu acho que esse livro aqui eu não coloquei nas referências bibliográficas que vão para vocês. Me parece que eu não coloquei, mas eu indico... Vocês estão vendo o livro?
Não, Tá não, dando nós estamos vendo o slide ainda. ainda o slide, então eu tenho que tirar para poder. Quase que dá uma Você dificuldade de podia falar. baixar ele um pouquinho? Eu vou mostrar o livro, que eu acho que. Mas depois volta. Ah, não, então deixa. Eu vou deixar para mostrar no final, porque senão eu vou ter que interromper aqui, né, e vai complicar. Mas é um livro que vale a pena a gente ter, muitos já devem conhecer. Ele se intitula Caminho da Linguagem, não é, o Pensamento Humano, de Martin Heidegger, um grande linguista, né, um grande pensador da linguagem. Esse livro vale a pena, né? Eu, se não me engano, não está na nossa bibliografia lá embaixo, mas fica, depois eu faço mais uma vez a indicação dele. E ele tem um capítulo que se intitula A Linguagem na Poesia. E foi daí que eu tirei esses 2 versos. Nós vamos trabalhar com eles um pouco. Na colina, expira ameno o vento da tarde. O lamento do sabiá se cala. Então, vocês viram que nós colocamos aspas, mas a última ficou, ela deveria ser depois do cala, né? Porque são 2 versos de um mesmo poema. Então, na colina, expira ameno o vento da tarde. O lamento do sabiá se cala. É um texto muito bonito, né? O autor dele é George Truck, não sei se vocês já ouviram falar, já leram alguma coisa dele. Com esses 2 versos, nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Também esse é o outro slide, é só clicar, né? Só clicar. O outro slide que eu fiz, que é novo, não estava na programação. Mas aqui, isso vai fazer muita falta. Por quê? Olhem bem. Eu peguei daqueles 2 versos, eu fiz uma relação aqui em cima, na letra A, de palavras soltas. Dá, ameno, colina, vento, tarde, expira, o, na. Certo? Então, eu vou falar com vocês o seguinte, nós vamos trabalhar aqui, nessas palavras soltas, a análise morfológica. Vamos fazer uma análise morfológica. Então, nós vamos começando assim, dá. Esse dá vai me mostrar que eu tenho uma preposição, que é o de, e tenho junto a ela um artigo, que é o a. Então, dá, análise morfológica da palavra dá. Eu tenho de, preposição, mais a, artigo. Se fosse do, eu teria de mais o, não é? E se fosse a preposição pura, eu teria de. Mas como é dá, então a preposição de mais o artigo a. Ameno. Ameno significa... aí a gente começa a pensar, né? Se vier alguma dúvida, vamos buscar um sinônimo, né? Um sinônimo seria calmo, né? Ameno, assim, suave. Então, no caso, esse ameno é um adjetivo. Por quê? Porque ele vai caracterizar um nome, que na hora que nós colocarmos a frase em ordem, nós vamos ver, né, a que ele se refere. Então, na análise morfológica, a classe de palavras da palavra ameno é adjetivo. Colina. Colina é um nome, né? É um nome. Então, colina é um substantivo. Na palavra vento, eu tenho também um nome. É um substantivo. O vento, não é a colina. O vento são substantivos, os 2 são substantivos comuns, substantivos concretos, né? Que existem por si só. Tarde também, né? A tarde seria um substantivo. Expira. Expira o verbo, do verbo expirar. Expirar. O artigo, né, um artigo definido masculino, e na seria, então, o encontro da preposição em mais o artigo a. Pronto, está pronta a análise morfológica. Aí, da segunda frase, se lamento, cala o sabiá do. Então, seria o ser. Nesse caso, nós temos, em português, né, a língua portuguesa traz assim, várias definições, vários conceitos para o ser. Né? O ser pode ser pronome reflexivo,
pode indicar um verbo pronominal, né, etc. Pode ser uma conjunção também condicional. Só que, nesse caso, ele vai ser, na verdade, um pronome. Por quê? Lamento o sapo. Vamos colocar essa frase em dia para eu explicar melhor. Então, o lamento do sabiá se cala. Então, vejam bem, se cala. E porque o verbo calar é um verbo pronominal. Então, esse se é um pronome que indica que o verbo ao qual ele se refere é um verbo pronominal. Eu me calo, olhem bem, sempre acompanhado do pronome. Eu me calo, tu te calas, ele se cala. Né? Nós nos calamos e assim vai. Então, nesse caso, o verbo calar é pronominal, então esse ser é um pronome. Aí, lamento, né? O lamento, então, seria o nome, né? O lamento. Cala seria o verbo, ou seria, na verdade, o artigo definido também. Sabiá. Aqui ficou errado o acento, viu, gente? Ficou sábia. Então, desculpem aí, depois a gente faz a correção. Então, o sabiá, no caso, seria o nome, né? O substantivo, e o do. É o mesmo caso do da em cima. É a preposição de, mais o artigo o. Pronto. Nós acabamos de fazer agora a análise morfológica das duas orações. Aí vocês vão me perguntar, esse período, né, que nós vamos ver abaixo, já reproduzido na forma, já na sintaxe, ou seja, arranjados já, né? Nós temos um período simples ou períodos compostos. Vamos ver o que está ali na letra C, né? Na colina expira ameno o vento da tarde. Vocês vejam bem, primeira coisa para eu saber se esse período é simples, depois nós vamos ver o porquê dessa insistência nessas questões. O período é simples porque ele tem um verbo só, né? O verbo expirar. Eu posso olhar lá, não acho outro, então esse é um período simples, uma oração única, absoluta. Nós temos autores que privilegiam essa questão do período simples, né? Temos textos que são escritos só com período simples, mas é uma coisa que eu nunca aconselhei aos meus alunos, assim, em provas mais oficiais, né? Que eles adentrassem nessa questão do período, vamos escrever só período simples. É um pouco perigoso aí, né? Que senão pode ficar muito fragmentado o texto. Mas existem autores, né, que se primam por esse uso do período simples. Aí vamos ver o de baixo. O lamento do sabiá se cala. Quantos verbos nós temos aí? Só um também, né? O lamento do sabiá se cala, é o verbo calar. Então, também é o outro período simples. Nós estamos vendo que, nesse caso, os dois versos escolhidos, né, eles são representados aqui por períodos simples, orações absolutas. Aí, nós vamos ver a questão. Então, as classes de palavras, vamos estar nos referindo à morfologia, análise morfológica, né, que são aquelas 10. Quando eu vou trabalhar agora com sujeito, predicado e complemento, eu já vou passar para a análise sintática. Então, vamos ver essa questão com esses dois exemplos mesmo, período simples. Na colina expira ameno o vento da tarde. Então, se eu for colocar na ordem direta, porque no português nós temos a ordem direta das orações, né? Seria, no caso, primeiro o sujeito e os seus complementos, depois o predicado e os seus complementos, né? Nesse caso aí, vocês vejam que na colina é um advérbio que está fora do lugar. Felizmente, né, a nossa língua nos permite o uso, vamos dizer assim, indireto, né? Nós não precisamos usar, na verdade, os elementos posicionados linearmente como a gente entende, né? O sujeito, o predicado. Nós temos essa liberdade, essa autonomia
para usarmos as frases assim bem misturadas, contando que não percam o sentido. O hino nacional brasileiro é um exemplo disso. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, vejam bem, se eu for colocar na ordem direta, né, eu vou misturar tudo. Qual seria o sujeito dessa oração? Né? As margens plácidas, olha onde que o sujeito vai aparecer. Então, aqui, nesse caso, a pergunta, para eu saber qual sujeito, eu vou perguntar para o verbo. Toda vez essa ferramenta é útil, você vai perguntar para o verbo o que é que ou quem é que inspira. O que é que inspira? Né? Então, no caso aí, o vento da tarde. Então, o vento da tarde é o sujeito dessa oração. O sujeito é aquele que pratica a oração, né, indicada pelo verbo. Quando eu perguntei para o verbo, o que é que inspira? Então, ele me respondeu, o vento da tarde. Então, é o sujeito, né? O sujeito dessa oração. Então, vocês vejam que na colina, pela ordem direta, deveria ficar lá no fim. Porque, pela regra, pela ordem direta, os adjuntos adverbiais, eles estão sempre ao final da frase. Aí entramos também com uma questão da pontuação. Quando eu desloco um adjunto adverbial, eu tiro ele daquele lugar dele, lá no finalzinho da frase, jogo para o início, eu vou ter que colocar uma vírgula. Isso é uma regra, né, do uso da vírgula. O deslocamento dos advérbios. Aí eu vou usar a vírgula. Por isso que ali nós temos, na colina, vírgula, expira ameno o vento da tarde. Então, em resumo, seria período simples, oração absoluta, sujeito simples, porque só tem um núcleo, né, que seria a palavra vento, é o núcleo desse sujeito. E o predicado seria expira, né, no caso, expira ameno o vento da tarde, né, e na colina seria tudo isso, e o núcleo desse verbo, desse predicado verbal, seria expira, o próprio verbo. Se eu tirar esse verbo daí, o meu discurso fica inútil, né, fica um não texto. A mesma coisa com a frase de baixo, o lamento do sabiá se cala. Então, eu vou perguntar para o verbo, né, o que é que se cala? A resposta que o verbo vai me dar, o que é que, ou quem é que, né? A resposta vai ser o lamento do sabiá. Então, vocês vejam bem que o lamento do sabiá é o sujeito dessa oração. E o se cala é o predicado verbal, que tem um núcleo cala, do verbo calar, né? Que é um verbo intransitivo, não exige... na verdade, nada o acompanha. Né? Eu poderia usar, por exemplo, o lamento do sabiá se cala sutilmente, vamos dizer assim. Né? Só que não houve necessidade, o verbo é intransitivo, então pronto, se cala. E nesse caso nós temos, então, um período simples, oração absoluta, o sujeito, que seria o lamento do sabiá, né? E o predicado verbal se cala. Pronto, aí está pronta a análise sintática dos dois períodos, né? Das duas orações. Aí o que vai acontecer? Eu queria era para chegar aqui. Aí nós vamos colocar aqui sintagma nominal e sintagma verbal. Isso vocês ouviram falar na aula passada, quando nós estávamos falando da gramática gerativa. São as duas palavras, lembra que vocês estão lembrados? Nós pusemos duas palavras, de duas a duas, e sintagma nominal e sintagma verbal apareceram, e nós chamamos a atenção de vocês para a importância dessa nomenclatura. Agora, o que nós vamos entender, né? Na verdade, dentro da linguística, né, o sintagma nominal, ele corresponde, na sintaxe, ao sujeito da oração. E o sintagma verbal, ele tem uma correspondência com o predicado da oração. Isso na gramática gerativa. Aí vocês vão me perguntar, mas que sentido faz isso, né? Só essa questão de estarem ligados? Não, existe alguma coisa diferente aí,
Porque o sintagma nominal, ele designa, ele está no sujeito, né? No núcleo do sujeito, que é o substantivo, mas nós vamos encontrar o sintagma nominal em outros núcleos também, não só no sujeito. Por exemplo, no primeiro caso, né, na colina expira ameno o vento da tarde, nós vamos encontrar o sujeito, né, expira ameno, aliás, desculpe, o vento da tarde, né, o vento da tarde. Aí nós vamos ter o núcleo vento, o sintagma nominal seria esse sujeito, né? Ele tem um núcleo que é o substantivo. Então, todas as vezes que nós formos buscar sintagmas nominais na gramática gerativa, nós vamos buscar o sujeito, corresponderia ao sujeito. Só que nós temos que ver que nós vamos chamar de sujeito na gramática gerativa outras partes também, contanto que elas tenham o núcleo. Né? Por exemplo, na colina vai ser um sintagma, só que não é nem nominal nem verbal, é um sintagma adverbial. Entenderam? É um sintagma, porque tem colina, que é um substantivo. Então, nós destacamos só os dois, o nominal e o verbal, né? Porque são os mais importantes. Mas nós temos sintagmas adverbiais, adjetivais e preposicionais. Isso na gramática gerativa. Para que tenhamos sintagma, nós vamos ter em todos esses elementos um substantivo. Se não houver, aí nós não vamos poder classificá-los assim. Mas, de um modo geral, nós sempre vamos encontrar o substantivo permeando os complementos também. Nós vamos ter um sintagma num objeto direto, né? Um sintagma num objeto indireto, e assim vai. Então, minha gente, isso aí, nós poderíamos ir longe e treinarmos um pouco, mas não é esse o objetivo. Então, vamos continuar. Esse aqui nós já vimos, né? As curiosidades, me parece, não sei se nós chegamos a ver aqui, os metaplasmos. Eu falei que nós iríamos entrar neles, né? Isso aí é da gramática, de todas elas. Nós vamos encontrar o início desse metaplasmos, dessas mudanças, lá na gramática histórica, passando pela normativa, pela comparativa e pela transformacional, né? Gerativa ou transformacional. Então, veja uma observação, tanto é que o título eu coloquei lá, curiosidades. A gramática gerativa vai se ocupar privilegiadamente da sintaxe das línguas, ou seja, do arranjo das línguas, mas não é a sintaxe das línguas seu objeto de estudo. A sintaxe da língua é apenas um meio para se descrever uma entidade teórica chamada de gramática universal. Este é o objeto de estudo da gramática gerativa. Então, a busca é essa, é a gramática universal, né? É uma coisa assim, bem utópica ainda, né? Existem vários problemas aí, várias situações adversas, e também vem a grande preocupação, né? Vamos universalizar a linguagem, né? É aquela questão que nós discutimos também um pouco na última aula, né? Mas o objetivo maior da gramática gerativa é esse. O motivo, né, o objeto de estudo é a gramática universal. Aí a gramática histórica tem por objeto a fonética, que é o estudo dos sons e fonemas. E aí vem o questionamento, né, sobre o gramático linguista, que nós já falamos na aula passada. O que o gramático defende e o que o linguista defende. E como é que nós trabalhamos os dois juntos, né? O gramático e o linguista. Seria, na verdade, o ideal, né? Aí, minha gente, eu coloquei aqui ainda, né, desse livro que eu falei com vocês, algumas indicações, né, que vai ficar aqui, vocês vão ter esse material. Então, eu sugiro mesmo que, se puderem, peguem esse livro, A Caminho da Linguagem, deem uma olhada. Toda essa indicação aqui é dele. Só há mundo onde há linguagem. Uma outra observação, a essência da linguagem.
linguagem como a saga do dizer. Está na página 121, ainda pus a página aqui. Aí, em seguida, vem a linguagem na poesia de George Trait, é a que nós falamos antes, né? Aí ele é denominado como um poeta do Ocidente encoberto. Essa questão de falar sobre esse poeta, né? Denominá-lo poeta do Ocidente encoberto, foi um ensaio até que foi apresentado. A gente só vai entender essa denominação quando a gente começar a conhecer melhor esse poeta, a ler melhor os seus né, os seus poemas e compará-los. Aí vem embaixo. Aqui também é de um poema dele, e essa expressão, essas duas expressões, né? Nós vamos dividir isso aí. Algo de estranho, a alma na terra. Se invertermos, nós teremos a alma na terra, algo de estranho. Isso faz parte também de um dos poemas muito lindos que estão nesse capítulo de linguagem e poesia, na página 69. Aí vem, agora aqui para a gente, nós vamos até ver isso aqui rapidamente, mas é interessante. Olha, quando eu falo o caminho para a linguagem, nós estamos buscando o caminho para a linguagem. Aí, se eu uso diferente, eu coloco a caminho da linguagem. E eu posso usar o caminho pela linguagem. Nós vamos ver que esse para, né? Essa expressão a caminho da e o caminho pela linguagem, eles modificam totalmente, né? Essas expressões modificam totalmente o sentido da frase. No caminho para a linguagem, eu não estou ainda me apropriando dessa linguagem, estou buscando caminho para essa linguagem. A caminho da linguagem seria, na verdade, eu já estou inserido nesse contexto, mas ainda não a encontrei. Aí olhem bem a mudança. O caminho pela linguagem, né? A importância da linguagem para se descobrir o caminho. Então, a linguagem já existe, né, em nós, comprovadamente, é uma questão mesmo científica. O que vem depois é o desenvolver dessa linguagem. Quais são as aptidões, a questão do meio, né, das motivações para que haja o surgir da linguagem. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei os países, né? Falei sobre países e continentes. Lá na primeira tela do início do curso, nós temos uma ilustração com as bandeiras, né, de cada país que usa a língua portuguesa, né? Então, países que falam a língua portuguesa, só que aqui estão os continentes, né? E na tela de baixo, os países. Então, de acordo com a comunidade dos países da língua portuguesa, o português é falado por 9 países distribuídos em 4 continentes, né? América, África, Ásia, Europa. Aí também, né, para ilustrar o nosso passeio aí pela língua portuguesa, nós temos os continentes e países, né? Na América, Brasil; na África, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Na Ásia, Timor-Leste; na Europa, Portugal. Então, aqui nós temos os países que aceitaram, na verdade, o novo acordo, que estão caminhando, só que, como nós dissemos na última aula, né, as variantes linguísticas não permitem uma igualdade, né, uma identidade única. Cada país tem a sua identidade e a linguagem é a prova disso. E, continuando, então, também como curiosidade, além daqueles países, né, em outros territórios, a língua portuguesa também falada. Aí nós temos vários outros territórios, né, em que se fala o português. E outros países localizados no continente América do Sul, na América, a língua portuguesa também é falada por parte dos habitantes, como no Uruguai, na Venezuela, no Paraguai,
né, e na Guiana. Não obstante, não se trata do idioma oficial desses países, nesse caso, né? Agora, nos anteriores, aqueles que os 9 que nós falamos, a língua portuguesa é adotada, é o elemento de identidade de cada um daqueles países, né? Bom, aqui, gente, nós vamos fazer uma homenagem a um grande poeta, né? Como nós já estamos entrando no passeio nosso lá pela Península Ibérica, nós vamos fazer uma homenagem ao grande poeta Luís Vaz de Camões. Eu falo nós, né? Porque daqui para vocês, mas quem fez essa grande homenagem foi o nosso poeta parnasiano, Olavo Bilac. Ele escreveu: última flor do Lácio, inculta e bela, és, há um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo, que na gangue impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clamor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo de saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões... desculpa, gente, eu passei aqui, desculpa. Descer, né? Eu vou ler só esse último aqui, ó. Em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então, o nosso poeta Olavo Bilac, né, prestou essa homenagem escrevendo esse famoso poema Última Flor do Lácio, né, que homenageia o grande poeta Luís Vaz de Camões, português, né, é o escritor da maior epopeia, Os Lusíadas, né, um dos maiores trabalhos, tanto em número de versos, quanto questão do conteúdo mesmo. Aqui, vejam bem, agora nós vamos ver que outro poeta, né, também um poeta brasileiro, esse da segunda geração do modernismo brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, homenageia Camões, né? Carlos Drummond era um leitor assíduo do nosso mineiro, poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Então, vocês vejam que aqui nós temos uma observação. Só um minutinho, por favor. Ô, Lu, desce aqui um pouquinho para mim. Aqui eu tenho o pensamento do nosso Carlos Drummond. Vai para baixar um pouquinho. Pegar essa... Tira daí, que eu vou... Aí. Depois a gente volta. O penúltimo, olhem bem, o penúltimo poema do livro História, Coração, Linguagem, a página 115, e seus últimos versos aponta qual é o nome, barra palavra. Isso aí até agora nós não conseguimos entender bem, mas é o seguinte, o nosso Carlos Drummond, ele louva Camões quando ele faz com que nós, leitores, percebamos que Camões, ao usar a palavra, né, é o nome, ele indica a palavra. Vamos entender melhor nesses versos que aqui estão. Pode subir, Lu? Já tenho uma palavra pré-escrita que tudo exprime quanto em mim se turva. Pelos antigos e pelos vindouros, foste discurso de geral amor. Camões, o som de vida ressoando em cada tua sílaba fremente, de amor e guerra e sonho entrelaçados. Então, Carlos Drummond de Andrade, prestando também, né, o Carlos Drummond, né, da segunda geração modernista,
da poesia, prestando a sua homenagem ao grande escritor português Luís Vaz de Camões. Não tem como nós fazermos nosso passeio sem citarmos, né, o grande poeta. Pensando na tradição lírica que reflete sobre o sentimento amoroso, vemos que a imagem paradoxal, que vai fechar, no caso, né, o poema Mineração, que seria o verso: arder a salamandra em chama fria, dialoga com o soneto camoniano. Amor é um fogo que arde sem se ver. Além de possuir como elemento comum a metáfora do fogo, que abre o texto de Luís de Camões e vai fechar, né, o texto, o soneto de Carlos Drummond de Andrade. O soneto camoniano carrega também uma certa violência contida em suas definições contraditórias. Então, até essa questão do temperamento, né, muitas vezes o pessimismo, né, os dois dialogam, né, esses dois poemas. E esse poema do Drummond, quando ele fala arder a salamandra em chama fria, né, é um poema que mostra a tristeza, né, quando ele assistiu àquela destruição, aquela questão do Monte Cauê, né, que, na verdade, o pico Cauê, que na verdade, foi destruído, né, como tem acontecido, e o poema se intitula Mineração, e esse verso dialoga com o soneto do Camões, amor é fogo que arde sem se ver, né, por falar na questão do fogo. Então, vamos adiante, já homenageamos o nosso poeta. Aqui nós temos onde tudo começou, né, a Península Ibérica, onde a nossa língua nasce, onde começa, né? Temos toda a história da Península Ibérica. Vamos destacar aqui, né, os dois países, Portugal e Espanha, né, que estão situados aqui, e vamos logo pensar que, lá no início, né, quando a Península Ibérica começou sua história, ela começou com muita gente, muitos povos, né, invadindo a península, entrando, levando a sua língua, a sua forma a sua cultura, né? Então, houve uma questão de inculturação, né? Ou seja, as culturas se misturaram, né? As coisas ficaram, assim, um pouco complexas. Aí nós vamos falar, então, da península, e temos uma referência a ela, que eu vou... Luiz, tira isso daqui para mim, Luiz. Já tirei. A Península Ibérica, ou Península Pirenaica, ou Península Hispânica, é uma península situada no sudoeste da Europa. Uma área de 583.254 quilômetros quadrados. Região, Europa, os mares que banham, né, o Mediterrâneo e o Atlântico. Então, continuando ainda sobre a Península Ibérica. Quando for para parar, Nelson, por favor, você me avisa, viu? Então, vamos lá. Aqui nós temos um assunto que nós vamos começar a ver e que tem tudo com a nossa história, né? Com o início da nossa língua. É a linguagem do trovadorismo. Então, vejam bem, nós vamos ver esse trovadorismo lá no início, né, da colonização dessa península, quando a linguagem do trovadorismo, né, ela se torna musical, poética, popular, dialógica, crítica, lírica e satírica. Isso nós estamos falando sobre a linguagem do trovadorismo. Quem eram os trovadores? Né? Eles eram os autores das cantigas, enquanto os jograis eram os cantores. Então, autores eram os trovadores, né? E os cantores, os jograis, assim denominados. Já os menestréis, além de cantarem,
tocavam as músicas, as quais eram acompanhadas por alaúdes, violas e flautas, que eram os instrumentos musicais usados para as cantigas. Aqui é uma observação também. Vale lembrar que o trovadorismo foi um movimento literário desenvolvido na Europa durante a época medieval, século XII a XIV. Então, nós vamos pegar também um pouco antes dessas datas aí. Em meio ao contexto do feudalismo, o teocentrismo, Deus, né, como era o centro de tudo, né, foi sua principal característica. Então, a principal característica do trovadorismo é essa: Deus é o centro de tudo. Já quando passamos para a fase seguinte, né, que é o humanismo, nós vamos ver que o homem passa a ser o centro de tudo. Mas, por enquanto, nós estamos aqui, Deus é o centro de tudo. Então, em Portugal, então aqui, ó, em meio ao contexto do feudalismo, né, o teocentrismo, Deus como centro do mundo, foi sua principal característica. Em Portugal, o trovadorismo tem início em 1189 ou 1198, há uma dúvida aí, né, entre os autores, com a publicação da canção Ribeirinha, de Paio Soares de Taveiroz. Esse movimento literário vai até 1434, quando começa o humanismo. Aí, o Deus deixa de ser o centro de tudo, né? E o homem passa a ser o centro de tudo. Nós vamos ter agora mais um pouco, né, sobre a produção literária medieval. As produções poéticas do trovadorismo eram acompanhadas de instrumentos musicais e, por isso, são denominadas de cantigas. Os cancioneiros são coletâneas que reúnem as cantigas trovadorescas, as quais são classificadas em cantigas líricas e cantigas satíricas. As líricas são as chamadas cantigas de amor e de amigo. As satíricas são denominadas de escárnio e maldizer. Pois nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma dessas cantigas. Temos os textos... Tá, Rosemary? Oi? Mais 5 minutinhos a gente conclui 1 hora, tá? Aí a gente Tá dá bom. tempo. Só mais 2 slides, aí nós encerramos, tá bom? Obrigada. Então, já aí vem as manifestações em prosa, né? Temos os romances de cavalaria, relatos de heróis e seus cavaleiros, os nobiliários ou livros de linhagem, as árvores genealógicas dos nobres, aglografias, que são biografias de santos, cronicões, as narrativas históricas. Então, esses são os textos em prosa, além das cantigas, né? Aqui nós estamos vendo a cópia, a postagem da primeira cantiga, né? Que é a cantiga a ser atribuída, né, a Paio Soares de Taveiroz, com uma data, 2 datas, né, porque são incertas. Então, elas estão, eu trouxe aqui, para que a gente possa observar a língua, como que ela é escrita. No mundo não me sei parelha, mentre meio foi, etc, etc. Eu não vou ler toda, porque eu gostaria só de chamar a atenção de vocês para a questão da forma da escrita. Esse é o chamado português arcaico, né? Nós temos aqui a origem da língua, é o português chamado arcaico. Nós temos um texto, ele foi encontrado numa igreja, por uma pessoa, um texto anônimo, intitulado Bispo Negro, né? Que é considerado o texto em prosa mais antigo, né? O que foi encontrado na época, o Bispo Negro, que se chama o texto. Aqui a tradução, né, da cantiga da Ribeirinha, que vai ficar para vocês lerem depois com calma, né, e vocês vão poder comparar a língua portuguesa, o português arcaico, com o português, o nosso português, o que é falado hoje, né? Nós temos aqui. Aqui nós vamos falar depois, voltar, né, explicando melhor cada cantiga de amigo, que é uma das mais importantes, onde o eu lírico é mulher, na verdade é um homem, né, que se veste de mulher para cantar
para uma pessoa de uma forma assim, vamos dizer, aquele amor que na verdade não é correspondido, né? Um sentimento mais doído, né? E elas são intituladas Cantigas de Amigos, são as primeiras, né? As que apareceram primeiro. Agora, aqui eu gostaria, só para encerrar, de colocar, só para vocês terem uma ideia, para vocês ouvirem, não sei se vai dar certo aí, ouvirem uma das cantigas de amigo, né? Uma das primeiras. Nós selecionamos aqui. Vamos ver se vai dar para ouvir. Clicar no play. Onde está aí, clica no play aí, do lado esquerdo, no play. Aí, vem cá, Luiz, coloca aqui, né? Isso, do lado esquerdo aí no play, na flechinha, no triangulinho ali, ó. Aqui, Luiz? Aqui do lado esquerdo, no triângulo. Ah, tá. Uhum. Tá bom. Ó, não tá saindo som. Não? Você provavelmente tem que compartilhar o som. Vem cá, Lá em Lu. cima. Se você clicar lá em cima, deve ter a opção de compartilhar o som. Compartilhar o som. Isso. Compartilhar o som primeiro, para depois, porque não está saindo o som. Como é que compartilha? Como que compartilha o som, Ali em Nelson? cima, onde tem a barra verde, tem Ah, uma barra verde ali, você clica na flechinha ali, vai ter ali, compartilhar som. já Você sabe. clica, aí depois você aciona aí que vai tocar. É numa flechinha que Na vai... barra verde, onde você tem a barra verde, do lado direito tem uma flechinha. Você clica lado nela que é o menu. Uma flechinha. Aqui, ó, é aí, não é? Aí. É aí? Essa aqui? Eu não sei. Também não sei. Nelson, nós estamos meio perdidos aqui. Essa flechinha fica na barra Ó, verde. Tem uma barra verde escrito aí, você está visualizando, você está compartilhando, né? Sim. Agora você tirou a apresentação, só fora da apresentação. Está fora da apresentação, tirou do... Porque tem alguém compartilhando. Então, volta lá na Tem apresentação. alguém Então compartilhando. você clica, faz o seguinte, ó, clica no verde para você compartilhar, aí do lado esquerdo vai ter um quadradinho lá, do lado esquerdo inferior, para você clicar para compartilhar o som também dá certo. Aí você escolhe onde que está a apresentação. Tá bom. Você entendeu? Volta para aí. Isso. Isso, no verde, no botão verde, lá embaixo, compartilhar a tela. Aí vai abrir a janela, você clica no lado esquerdo, compartilhar som, e você põe na apresentação, igual você pôs aí. Compartilhar som. Não tem não, né? Não tem? Mas não tem, nós não conseguimos achar. Aí, infelizmente, eu queria dar um final assim diferente para a nossa aula com a música, mas acho que vai ficar para a próxima. Nós vamos treinar aqui e na próxima aula a gente coloca para vocês terem a oportunidade de ouvir, né, uma cantiga de amigo com o português arcaico, tá bom? Infelizmente, não deu aqui para a gente conseguir, não. Então, fica assim, eu estou à disposição para qualquer conversa, qualquer pergunta. Nós temos ainda uma reunião hoje, né? Importantíssima. Agora eu saio, né? Ó, vai dar para a gente compartilhar assim, viu? Oi? Vai dar para compartilhar o som, sim. Eu vou pôr minha tela aqui. Então tá ótimo. Aí sim, que bom. Vamos lá que nós vamos compartilhar o som. Aí, vê se vocês estão ouvindo aí, hein? Sim. Ótimo. Por Deus, cuidado vivo, pois não vem meu amigo, pois não vem que farei meus cabelos com circo, eu não os liarei. Pois não vem de costela, não é vivo ai mecela, o mote tem el rei, minhas toucas de estela, eu não vos trajerei.
estas todas muy belas, el más teu ei Parece outra doncella, língua, né, Lu? eu não vos lo negarei, minhas cuitas das fivelas, eu não vos indirei. Aí acho que já tá bom. Tá ótimo. Terminando, né? Terminando, é. Me ajuda aqui. Ótimo, obrigada, Nelson. Muito obrigada. Plano B, pessoal, tá vendo a importância do plano B? Tá vendo? É importantíssimo. Pode continuar, sim. Aqui, então, gente, vocês viram, a gente ouve, a impressão que a gente tem, realmente a gente não consegue, na verdade, falar, é a língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, né? Então, a partir dessa linguagem arcaica, que nós vamos fazer na próxima aula o nosso estudo sobre os metaplasmas. Eu achei que talvez desse para a gente começar hoje, mas não deu. Só que quando entrarmos nessa parte, na terceira aula, nós vamos ficar só nela, né? Vamos concentrar as nossas aulas só nesse estudo, né? As outras variantes das cantigas ficam no material, e quando vocês forem ter esse material em mãos, aí vocês vão ter a oportunidade de ouvir a cantiga de amor, né? As cantigas de escárnio e maldizer. Então, por hoje é isso aí. Eu fico aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta, qualquer dúvida, alguma ideia nova. Estou aqui à disposição. E agradecendo também, né, pela presença de todos que estejam aqui na última aula. Rosemary, tem o governador João tá com a mão levantada. Pessoal, então, ó, a aula concluiu, agora é o bate-papo. Quem tem que sair, fique à vontade, tá? Que agora é aquela Isso. interação, dúvidas, né? Governador João, por favor, pode abrir o microfone. Governador João Evangelista, boa noite. Isso, boa noite. Agora eu consegui abrir. Mas acho que, se eu não me engano, a Isaura também estava com a mão levantada. Mas eu quero ser rápido e, após essas considerações, eu quero parabenizar, desde já, a nossa professora pela belíssima aula que nos deu na noite de hoje. Mas eu queria duas coisas apenas. Fazer uma consideração a respeito de um assunto que nós tratamos na reunião passada, quando nós falamos lá do gênero neutro, né? Sim. Por coincidência, saiu uma matéria que foi publicada, se eu não estiver equivocado, ontem ou hoje, na Folha de São Paulo, né? Onde fala de protestos que estaria sendo feito para que seja mudado o nome da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eles querem que mude para Ordem dos Advogados do Brasil. Então, só para lembrar daquilo que nós falamos, eu, como advogado, eu fico, assim, abismado de ver esse tipo de coisa, certo? Então, era só para lembrar que isso aí está no site do UOL. Quem entrar no Google vai ter acesso a essa matéria que saiu hoje. E só lhe fazer uma pergunta também, que eu sempre tive muita curiosidade, se é que você poderia responder. A diferença entre poesia e poema, é fácil dizer isso aí? Sim, o que a gente mostra quando a gente vai trabalhar a questão da versificação, né? O texto, primeiro a gente entra na questão do texto em prosa, as características do texto em prosa. Depois nós vamos entrar nos textos em verso e vamos mostrar as características. Aí o que a gente fala? Poema, na verdade, é aquela estrutura em versos. Em verso. A poesia é o que está no poema. Nós vamos ter aqui, eu espero, tempo para a gente trabalhar um pouco as funções da linguagem, certo? E quando nós falarmos sobre essas funções, aí, governador, o companheiro vai perceber que, na verdade, nem todo poema
é uma poesia, né? Nós temos poemas que são engajados, né? Aqueles que tratam dos assuntos, problemas sociais. Temos vários poetas que se primam por esse tipo de poema. Então, nós vamos chamar de poesia, né? Um poema é uma poesia, aquele texto que tenha, na verdade, a função da linguagem poética, que seja a função poética da linguagem. Essa é a diferença. Então, o poema seria o formato, a estrutura dele, em versos, estrofes, né? Número de versos, aquela classificação, redondilha maior, redondilha menor, sonetos, né? E agora, a poesia, ela vai estar inserida ou não naquele texto, certo? Perfeito. Não, eu só fiz essa indagação porque eu faço algumas que eu chamo de poesia, que eu chamo de poemas, que eu venho escrevendo já há alguns anos, né? Mas até hoje eu não soube diferenciar o que eu fiz. Era uma poesia ou era um poema? Por isso que eu fiz essa indagação. Isso. Mas muito obrigado pela sua explicação e parabéns pela aula belíssima que você nos proporcionou, viu? Muito obrigada pela presença, nós estamos aqui à disposição. Muito E obrigado. eu gostaria de conhecer um de seus poemas, das suas poesias. Depois nós vamos ter acesso a elas, com certeza. Eu tenho uma, inclusive, que é de caráter, eu diria assim, é de caráter pessoal, exatamente. Sim. Mas eu vou publicar num livro que eu estou terminando de escrever. E assim Maravilha. que eu terminar, para que ela não torne pública antes da publicação do livro, eu falarei com você e passarei para você realmente me Com o orientar. maior prazer, com o maior prazer. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, governador João. Companheiros e confrades, confreiras e corujões. Só lembrar vocês, né, que se for preciso, nós conversamos, se precisar de mais uma aula, né, de português, a gente vai para 4 aulas, né, Rosimari? Se for, eu com prazer. A minha preocupação só com os meus alunos, né, porque eu tenho a minha aula com eles, aula de português, com os hispanos, né, eu tenho 22 alunos matriculados, né, e a nossa aula é justamente na quarta, mas como eu estou vendo que eles estão aqui, então eu acho que não haverá prejuízo, não é para eles, não. Eu dou a quarta aula com prazer, se houver necessidade, né? Casal, boa sorte. Sim, boa noite. Boa noite, governador. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, Nelson, professora Rosemary, que Boa verdadeira noite. aula para nós, né? Professora Sulma, Oliva, nossa professora de espanhol, lá dos alunos do Colégio Roda, presente, né? Cumprimentar o presidente Geraldo Leite, Sônia e todos os companheiros. Professora Rosemary, você me fez voltar ao passado, quando ainda estudante, tentava aprender a análise sintática, e eu e minha esposa Edna, que éramos colegas de turma, podemos deduzir que a gente aprendeu muita coisa. Porque, na verdade, tudo que você falava aí, a gente já conseguia antecipar a sua resposta. Que coisa eu fiquei boa. muito feliz por isso, né? Que recapitulei a ponto de saber que eu não esqueci das coisas daquele tempo ainda, de 1960 e alguma coisa, entendeu? Que maravilha! Isso é muito bom, né? Eu fiquei feliz de agradecer, né? Que bom participar dessa aula. O segundo assunto que eu gostaria de falar com você e colocar para o grupo é sobre o gênero neutro, que eu também comecei a fazer uma pesquisa, e como disse o governador João Evangelista aí, eu cheguei à conclusão, João, que existem duas categorias, de duas classes, dois grupos, que um é contra, o outro é a favor da introdução do gênero neutro, não é? E chegaram à conclusão também de que essas mudanças, essas transformações, elas não se realizam de um momento para outro. É ao longo do tempo, precisa de muito tempo, precisa que o povo assimile, precisa que as instituições também divulguem, os jornais, a revista, a televisão, até quando o governo, as autoridades tomam conhecimento de que aquelas palavras que foram modificadas possam ser incorporadas. Haja visto que também chegaram à conclusão de que a língua portuguesa é uma língua viva, e por isso ela está sempre na dinâmica, na transformação do metaplasma, não é isso?
Sim. E ela, na verdade, é uma língua que foi elogiada pelo Cervantes, Miguel de Cervantes, como uma das línguas mais bonitas do mundo e mais rica. Por quê? Porque nós temos os sinônimos. Nós não somos igual ao inglês e ao francês, que existe uma só palavra praticamente para designar uma situação, uma ação. Então, o português ele é rico nisso, né? Você escreve um texto e, se for usar a mesma palavra, você tem um sinônimo. Isso enriquece a língua portuguesa. Na verdade, ele falou, o Cervantes elogiou a língua portuguesa como uma das mais bonitas do mundo, uma das mais ricas do mundo. E, na verdade, é. E ela é tão viva, tão atuante, tão dinâmica, que já passou por três ortográficos, né? Por três, como é que dá o termo? Me ajude que eu esqueci. Então, por três reformas. As reformas ortográficas, né? Uhum. Você vê que ela é dinâmica, enquanto que a língua francesa apenas sofreu uma transformação ortográfica, que foi no século XVIII, em 1780 alguma coisa, quando os iluministas resolveram, né, dar uma nova roupagem na língua francesa. Eram intelectuais daquela época e queriam fazer uma revolução na língua francesa e também no mundo, né, com suas ideias iluministas. Uma reforma, né? Só uma, né? Exatamente, né? Então, se deduz que, mais cedo ou mais tarde, o gênero neutro vai ter que incorporar a língua portuguesa, quer queira, quer não, porque é uma questão mesmo do povo, né? De querer ou não querer. Se as instituições adotarem, se as revistas adotarem, se os jornais adotarem, se as organizações adotarem, né? Enfim, se perceber que a televisão e tudo, as escolas já estão mostrando essa transformação, essa metamorfose, né? Com certeza o governo vai ter que regulamentar oficialmente e fazer uma nova reforma ortográfica, como foi feito nas vezes anteriores. Então, é uma coisa que as duas correntes eles estão de acordo nesse ponto. Ou seja, não é para hoje, não é para amanhã, não é para já. É uma coisa lenta e gradual, não é isso? Entendi. Eu acho que assim foi o que eu consegui também descobrir. Se você tiver alguma Ótima pesquisa, deve ter, né? ouvir também, como todos os demais alunos. Ótima a sua participação, governador. Eu acho assim, essa questão da língua em movimento, né? A língua em movimento, isso é fantástico, né? Só que a preocupação maior não é a questão de mudanças. O nosso grande Ariano Suassuna, né, ele fala, o vídeo, acho que até eu coloquei para vocês lá no grupo, ele fala muito sobre essa questão. Ele fala, só eu já passei por quatro mudanças, né? 4 mudanças. Então, ele é até divertido com aquele senso de humor, ele até fala sobre isso. É a questão da semântica com embasamento, né? Então, se essas mudanças vierem a acontecer, com certeza elas terão um embasamento, não é alguma coisa que justifique realmente essa mudança. Nós estamos pensando mais aqui na questão da gramatical mesmo, né? Da questão da língua, nessa parte da gramática. A preocupação maior é essa, porque testes novos, vamos dizer, os linguistas já fizeram pesquisas também e testes, não são todas as palavras que aceitam essa mudança do A, né, e do O pelo E, pela vogal E. Não são todas. Agora, o nosso companheiro, né, o governador, trouxe para a gente essa informação, OAB, né, a questão de colocar o E, advogados, né? Então, por aí nós vamos pegando outras e outras e outras palavras, nós vamos esbarrar com muitas que não vão aceitar essa mudança. São palavras que estão no mesmo patamar das outras, né? Então, essa é a maior preocupação. Agora, os nossos dicionários estão cada vez mais ricos nessa questão da semântica, de significados, cada vez mais extensos, né? A gente vai buscar o significado de uma palavra, no verbete a gente vê aquela quantidade. Daí a dificuldade de se aprender, né, a língua portuguesa, a questão do estrangeiro, né, a pessoa de outros países, as pessoas de outros países têm essas dúvidas mais relacionadas também à questão semântica,
né? São vários sentidos para uma única palavra. Agora, eles estão... O problema maior não é na semântica, é a questão da gramática mesmo, né? Da mudança das palavras, da grafia, né? Dessas palavras. De qualquer forma, muito obrigada, vamos aguardar e vamos pedir que, se acontecer mais uma reforma, que ela seja embasada... Do científico. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, governador. Obrigado. Ótima Casal, boa participação. sorte. Obrigado. Obrigada a vocês, a vocês. Casal, a Edna também está quietinha aí, só. Está de acordo com o boa sorte, Edna? Me ajudando a Aí, responder. que Me bom, ajudando a Edna, responder, você está claro que ela presente. é muito inteligente e só tirava nota 8, 9 e 10. Não é igual a mim, que era 4, 5, 6, não, viu? Era 8, 9 e 10, viu? Era 5, 6, pelas beiradas, aquele patinho feio lá do canto da sala, mas depois a gente conseguiu me redimir. Conseguiu, né? Então tá bom. O Arnaldo deixou uma mensagem ali, Arnaldo. Se você quiser abrir o seu microfone, você pode falar aqui para a gente. Ele pôs uma mensagem no chat, né? Arnaldo está na sala? Eu não consegui ver. Arnaldo. Eu não estou vendo ele aqui, não. Ele pôs assim, ó. Vejo muito em alguns cartazes a palavra maiores informações. Seria o correto mais informações, uma vez que eu estou dando informações, estou correto? Aí, olha bem como que é interessante, né, a questão. Maiores e mais. A diferença. Exatamente, exatamente. São diferentes, né? O entendimento é outro. Então, a resposta para o Arnaldo é essa, que vai depender do contexto, né? Nós vamos poder usar maiores e mais, dependendo do contexto. Dá para entender as coisas, né? Dá para entender São significados diferentes, né? Nesse contexto que ele usou, aí não podemos escolher ou uma ou outra, né? Vai depender do contexto. Concordam? Eu acho que é isso, não é? Porque ele está na sala, o Arnaldo não, né? O Arnaldo não está. Não. Arnaldo? Não, parece que já foi. Está sim na sala, ele está com o microfone fechado. Ah, sim, Arnaldo, achei. Achei o Arnaldo. Eu estou aqui. Boa noite, Arnaldo. Eu vou atender a porta aqui, desculpa. O Arnaldo é meu companheiro aqui do Rotary Lavras. Tudo bem, Arnaldo? Prazer em te ver aqui. Obrigado. Arnaldo, eu tentei responder, né, a sua pergunta. Você pode repetir, só para a gente... Na verdade, a gente tem visto vários cartazes, várias informações, né? Que no final coloca-se maiores informações e coloca o número do telefone, né? Então, assim, se eu estou fazendo uma informação, né? Eu estou dando uma informação, quer dizer que eu não vou dar o tamanho dela, vou dar mais informações. Né? Exatamente. Então, assim, a gente vê muito isso sempre acontecendo em órgãos públicos e outros lugares mais, né? Então, assim, queria ver se realmente isso seria correto. Nesse contexto aí, esse que você expôs, né, de cartazes, né? Então, Isso. maiores, o entendimento é esse, de maior, no sentido de maior, né? Nesse caso aí, o ideal seria mais informações, né? Isso. Mais informações. Mais informações, telefone e tal, né? Isso Então, tem visto muito, a gente, às vezes, tem alguns debates, não, mas estou certo, isso aí já vem há muito tempo. Isso é ótimo. Quando vocês tiverem alguma dúvida, tragam, né? Porque, às vezes, mesmo a gente não tendo a resposta, assim, na hora, a gente pesquisa, isso é um aprendizado muito grande. Nós estamos aqui num grande laboratório, né? Rico laboratório de linguística. Eu resolvi colocar porque a gente vê muito, então, assim, às vezes ótimo. uma coisa pode se ajudar alguma coisa, né? Sem dúvida. Obrigado, viu? Obrigada a você, Arnaldo. Arnaldo, nas redes sociais parece que eles colocam, não põe, eles põem assim, saiba mais, né? Saiba mais. Saiba mais. Saiba mais. Isso aí. Legal. Ó, duas coisas. A Fátima falou que não estava vendo a professora. Você está vendo agora, Fátima, professora? Pessoal, quando eu destaco o participante,
vocês têm que colocar aí no orador. Se você colocar galeria, você vê todo mundo. Se você colocar lá, visualizar o orador, vocês vão ver quem foi destacado, tá? E a Claudete falou que está com problema no som dela. Pode ser, Claudete, a sua internet, porque aqui a gente está ouvindo bem, normal, aqui o pessoal, né? Tá todo mundo ouvindo bem. Pode ser a sua internet aí que não está legal, ou a versão do Zoom, né? Viu, Claudete? Você está ouvindo bem a gente agora? É que às vezes falou que dá problema, né? Às vezes corta o som. A Claudete. Oi, Claudete. Boa noite. Oi. Boa Você noite. Eu me ouve? mudei para o computador agora. Ah, então, agora deu certo. No celular é que acontece essa coisa assim, de repente eu fico vendo e não escuto mais nada. Agora Mas nós muito estamos te ouvindo. interessante essa parte. Nós estamos te ouvindo bem. Obrigada por sua presença. Mas a imagem dela não estava aparecendo, está aparecendo agora. Agora está, né? Isso. Tá ótimo. Você fala a minha? Carinha bonita, é. Ah, Não, a professora ela estava com a câmera fechada por causa do... porque está dando um problema também, não é, Nelson? Mas está legal, tá ótimo. Agora, hoje, acho que está melhor do que na primeira aula, né? Parou um pouco de oscilar. Ó, pessoal, Então, eu fiz a conferência a checagem aqui dos participantes, tanto aqui como no Facebook, tá? Nós estamos por volta aí de umas 50 mais ou menos, 55 participantes, tanto na sala como no Facebook, e aqueles que falaram para mim que puseram no grupo e vão assistir depois, né? Então, só para vocês terem uma ideia, como que eu fiz o controle, essa coluna aqui de hoje, ó, essa segunda coluna é de hoje. Então, quem falou que quem está na sala é verde. Quem está no Facebook é amarelo. Quem está de azul é que me avisou que vai assistir depois. Tá? Então, amarelo, Facebook, azul vai assistir depois e verde está na sala. Isso aqui é o dia de hoje. A primeira coluna aqui, essa coluna aqui, é da primeira aula que eu tenho que... Todo mundo está em branco, eu tenho que confirmar depois como que eles assistiram aí, como que foi a participação. Ou foi no Facebook, eu estava na sala, ou assistiu a gravação, tá? E aqui o pessoal de hoje, depois a gente vai checar os que não estão na sala, né? Ou não estão no Facebook, para ver se eles participaram aí, tá? Só para vocês terem ideia como que a gente faz o acompanhamento aí, ok? Ó, nós temos ainda 16 minutos, até as 9 horas, né? Conforme programado. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Estou à disposição. Ó, eu coloquei no grupo, agora, acabei de colocar no grupo, que o mini curso de abril, a professora Beatriz está na sala, tá? É Fatos e Fotos, a memória da família, né? Teve alguns que já falou, ó, eu reservo a minha vaga aí. É, isso aí eu também vou querer a minha vaga reservada. Maravilha. A depoimento para nós foi excelente, a palestra foi fantástica aí. Ela vai estar com a gente aí em abril, tá? Nós já combinamos até de começar a fazer o plano de fundo, fazer o texto, inscrição, tudo mais. Né, Beatriz? Quem é a Beatriz? Isso, a Beatriz Azevedo. Companheira Beatriz. Tá, cara, para vocês conhecerem a professora de abril. Ó, aqui é a professora de... Aqui é de... Cadê a... Eu apaguei porque está dando aquela... Ah, tá, você apagou, então você não sai na tela. Perfeito. Eu vou aparecer. Aí eu aqui. Ah, legal. Prazer, Beatriz. Aí, as teachers. Nós estaremos lá. A de março e a de abril. Em abril nós estaremos juntas, se Deus Com quiser. certeza. Obrigada. Legal. Perguntas, companheiras, confrades, companheiros, companheiras, confrades, confreiras, corujões e corujonas. Todos e todas. Convidados. Tem bastante gente. Tá cheio de gente. Agora, para agradar o João, vai ter Todes também. Também. Todes. Mas é tudo com o governador João, hein? Todes e como é? Advogades? Advogades. Eita, O nosso governador trouxe a novidade. Advogades.
É hoje que saiu na Folha, governador? Entra, é só procurar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para o Nelson. Ô, Vânia, se tem aí no jeito, manda para o Nelson o link. Ótimo. Eu vou mandar para o Nelson. Isso é bom. E tudo que vocês... Companheiros, boa noite, estou me retirando. Obrigada. Buenas noches, boa noite a todos. Boa noite a todos também, que daqui a pouco nós temos o Corujão, né? Isso. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Geraldo, professora. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Boa noite, obrigada, professora Rose. Professora Rose, muito obrigado pela sua palestra. Eu que agradeço, companheiro. Companheiro Nelson. Boa noite, Geraldo. Oi, boa noite. Não, pessoal, entregar o certificado. Geraldo Leite. Vamos entregar o certificado, né? É mais. Pessoal, espera um pouquinho, espera um pouco. Nelson. Não deu 9 Quero horas abraçar, Pessoal, quero abraçar todos os tem presentes. certificado. Eu quero abraçar todos e quero parabenizar a professora pela sua brilhante aula. E se pode verificar que todos ficaram encantados com a segunda aula e com a primeira. Obrigada, companheiro. E eu quero passar ao governador Boa Sorte o privilégio de entregar à professora o certificado da aula. Obrigada. Que bom. Boa sorte, está na sala. Muito bem, muito obrigado, presidente, pela deferência. Fico feliz por isso, ainda mais se tratando da professora Rosimeire, né? E eu fico muito feliz que é tão também. brilhante, né? Muito honrada, obrigada. Então, o certificado Abrol Nacional, em conjunto com a turma do Corujão, confere a Rosimeire Chalfot Bertolucci, Rotary Clube de Lavras, Minas Gerais, distrito 4.560, o presente certificado em agradecimento pela brilhante aula, e como foi brilhante, viu? Aula número 2, do minicurso com o tema Língua Portuguesa, verso data, via plataforma Zoom Meeting, internet, 15 de março de 2023. Geraldo Leite, presidente da Abrol Nacional, Astor de Castro Pessoa, secretário da Abrol Nacional, e o grande Nelson Alves de Oliveira, o homem do Corujão, que é o coordenador da turma do Corujão. Promovemos a cultura rotária, incentivamos o amor à leitura, às artes e às tradições rotárias. Academia Brasileira Rotária de Letras, Abrol Nacional e turma do Corujão. Parabéns, maestra Rosimeire, parabéns. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos vocês, obrigada, companheiro Geraldo Leite. Eu fico honrada, né, com as palavras, com o certificado. Muito obrigada. Eu quero repetir o convite de amanhã, a abertura do ano acadêmico da Abrol, a todos presentes. Maravilha. Amanhã, então, nós temos um novo encontro, hein? Mais uma vez estaremos juntos amanhã. E quem quiser, às 10 horas, entrar na turma do Corujão, a governadora Naci Paim vai estar falando da governadoria dela, do ano que ela foi governadora. E no dia 22, pessoal, o Boa Sorte vai estar contando como que foi a governadoria dele. Já está convidado, já está confirmado. Que bom, hein, Boa Sorte? Nelson, mas você lembra do que eu falei com você? É aquela música de Nelson Gonçalves. A minha história é vulgar, viu? Oxe. A minha história é vulgar, mas algo fica provado, viu? Sônia? Portugal, Sônia Queiroz. Tudo bom, Sônia? Tudo ótimo, queridos. Tudo muito bom. Obrigada a vocês. Boa noite. Bom, agora é boa noite mesmo, Nelson. Então, pessoal, nós vamos dar o tchau para o Facebook, viu? Então, obrigado aí a todos que acompanharam pelo Facebook. E agora que esse material vocês podem estar compartilhando. Tchau, Beatriz. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Aí, beleza. Abraço. Interrompendo. Saludos a todos os nossos companheiros.